Você quer crescer profissionalmente? Quer crescer na carreira? Está passando por um momento de muitas dificuldades, de mudanças agora? Então você precisa ouvir a teoria da bolha. Você precisa entender como isso está influenciando você e como é que você pode furar essa bolha. Vou contar para vocês uma história de um senhor que gostava muito de aprender as coisas da vida, era um sábio e ele andava com seu discípulo. Ele ia para fazendas, ia para aldeias, cidades diferentes e aprendia com o povo. Ele gostava de aprender, filosofar e era um homem muito sábio. Esse discípulo, uma vez acompanhando esse sábio em uma das viagens, percebeu que eles precisavam de um lugar para ficar, porque ia chover, precisavam comer. Então eles chegaram numa fazendinha assim bem simples, um sítiozinho que tinha uma vaquinha, um terreninho, uma casinha simples, bateram lá na porta, falaram: será que vocês podem nos acolher, nos ajudar? A gente precisa de um lugar para dormir, para ficar. E aquela família que era muito simples, muito pobre, acolheu aqueles dois viajantes, os recebeu em casa, deixou que eles dormissem lá, dividiu o pouco que eles tinham para comer com eles, enfim, acolheram esses dois viajantes. No dia seguinte, um dia ensolarado, amanheceu e o discípulo estava muito agradecido pela atitude dessa família tão simplória, mas tão empática, tão acolhedora. E ele então pediu para que esse mestre, para que esse sábio ajudasse a família. Ele falou: mestre, eles nos ajudaram tanto e eles têm tão pouco, como que a gente pode fazer para retribuir? Aí o sábio pensou, falou: você quer que eles ganhem o quê? Eu quero que eles tenham mais condições financeiras, eu quero que eles cresçam, que eles possam ter uma casa melhor, que eles possam ter mais comida. O sábio pensou e falou: tá bom, então jogue a vaca deles do precipício. O discípulo olhou e falou assim: mas espera aí, é da vaca que vem o leite, o queijo, o sustento, o dinheirinho que eles ganham, você está me pedindo para jogar essa vaca do precipício? E o mestre falou: se você quer ajudá-los da forma que você está me pedindo, jogue a vaca no precipício. Esse discípulo era tão fã desse mestre, ele conhecia ele há tanto tempo e acreditava tanto nas palavras dele, que ele foi lá e jogou a vaca do precipício. A vaquinha morreu. Eu sou contra essa parte, mas é uma metáfora a vaca, tá, gente? Não é para jogar nenhuma vaca do precipício, não. Mas esse discípulo ficou tão envergonhado com a atitude dele, mas ficou tão chateado com o que ele fez, que mesmo acreditando no mestre, ele resolveu se separar daquele mestre e fazer um caminho solitário. Então ele partiu numa jornada, conhecendo outros lugares, tentando fugir daquela situação que ele se envergonhou demais. E ele rodou por várias terras, até que de repente, anos depois, ele se viu na mesma aldeia que ele tinha estado com o mestre há anos atrás. E ele começou a perceber que o ambiente era similar, que a natureza era parecida e pensou: como será que está aquela família humilde? E ele resolveu procurá-los. Ele foi entrando pelo caminho que ele conhecia, pelas estradinhas, e de repente ele olhou uma fazenda linda, cheia de plantações, muitas pessoas trabalhando, um movimento muito grande, e lá no final dessa fazenda uma casa grande, bonita, no lugar daquele casebre que existia daquela família. E ele, com muita coragem, chegou lá e falou: vou perguntar o que aconteceu com aquela família, sei lá, devem ter morrido, aconteceu alguma coisa trágica. Mas a curiosidade foi maior e ele foi até a casa, bateu na casa e atendeu um garoto. E ele perguntou: você já ouviu falar de um senhor e de uma senhora que moravam aqui, que eram assim, assados? E o garoto falou: sim, são os meus pais. Só um minutinho que eu vou chamar. E chamou o pai e a mãe. E eles apareceram, reconheceram o discípulo, abraçaram muito ele, convidaram ele para jantar e na conversa contaram o que aconteceu. A família simplória contou que após a saída do discípulo e do mestre, a vaquinha deles morreu. E eles ficaram assim chocados, porque era a única fonte de sustento deles. E eles pensaram muito o que eles poderiam fazer. Eles olharam depois de um tempo para aquelas terras e pensaram: a gente podia cultivar essa terra? Quem sabe plantando a gente consegue fazer alguma coisa aqui.
E foi assim, aos poucos, com outras ideias, olhando de outros prismas, que eles conseguiram criar um negócio maravilhoso. A família cresceu, eles estavam mais saudáveis, tinham mais condições de vida, podiam comer melhor, morar melhor e ainda dar trabalho para muitas pessoas. E eles finalizam a história falando o quanto foi boa essa experiência, essa evolução. Pois nesse exato momento, eu imagino que você esteja aí com a sua vaquinha no precipício. Não é fácil essa fase que a gente está passando. Não é fácil você olhar para a sua única forma de sustento, para a maneira como você estava habituado a trabalhar, para a sua rotina do dia a dia e falar, ai, cadê? Cadê isso? Eu preciso da minha bolha, eu quero entrar na minha bolha de novo, por favor. E aquela bolha, puf, não existe mais. Será que está acontecendo isso com vocês, gente? Me conta como é que está sendo a experiência de vocês. Porque nessa história, a vaquinha faz uma metáfora a tudo aquilo que a gente procura conhecer, as pessoas com as quais a gente fala, os livros que a gente estuda, a televisão que a gente assiste, os grupos que a gente tem no WhatsApp. Tudo isso serve como alimento para as nossas sacolinhas da vida. Então, se eu sempre estou falando com os mesmos tipos de pessoa, é como se eu me alimentasse de laranja. Me alimento uma vez. Aí eu leio coisas que também reforçam o laranja. Mais uma vez. Eu assisto coisas que falam do laranja, mais uma vez. Eu leio, eu escuto, eu saio e sempre o assunto é laranja. E eu vou enchendo o meu saquinho de experiências, de referências, de fontes laranja. O dia que eu passo por uma situação difícil, eu vou tirar desse mesmo saquinho ideias. E olha quais ideias que eu vou ter. Laranja, ideias. Laranja, laranja e laranja. Ou seja, desse saquinho só vão sair ideias laranja. E é esse momento em que a gente está. A gente está tirando de um saquinho ideias referentes ao momento em que a gente viveu até agora que não funcionam nesse aqui exato que a gente está vivendo. Esses saquinhos de experiências podem nos ajudar em alguns pontos, mas não necessariamente nesse em que a gente está vivendo agora. Para a gente realmente estar preparado para isso, a gente precisa entender quais são as bolhas que tem por aí e como é que a gente faz para pensar melhor a respeito disso. Tem muitas pessoas que pensam assim, isso não acontece comigo não, Patrícia. Não acontece porque eu estou muito habituada a lidar com pessoas diferentes, a sair, conversar, ler coisas diferentes. Te dou os parabéns. Acho ótimo que você faça isso. Mas eu queria que você entendesse uma coisa mais profunda a respeito da bolha que eu fiquei chocada quando eu soube. É o estudo de um especialista chamado Eli. O nome dele se escreve Eli Pariser. Eu vou colocar depois também nas referências lá no Grupo Vitamina. Se você ainda não faz parte do Grupo Vitamina, faça já. No link da bio do Instagram tem lá Vitaminas Humanas, você responde a pesquisa e entra no grupo gratuito do Telegram. Eu coloco a referência lá para vocês. O Eli, ou Eli Pariser, ele fez um estudo chocante a respeito dos algoritmos e como nós estamos vendo as coisas que estão ao nosso redor. O que é essa bolha que estão criando e a gente nem percebe? Ele pediu para que dois amigos que tinham olhares diferentes, questões políticas diferentes, hábitos diferentes, fizessem a mesma coisa, muito simples. Entrassem no Google com a palavra Egito e fizessem essa pesquisa. Pois foi chocante perceber que um desses amigos recebeu todos os pontos turísticos, fotos, referências de viagens, comidas exóticas, tudo que tinha de interessante sobre cultura do Egito. O outro amigo recebeu questões políticas, questões de revolta, de guerra, problemáticas na economia do Egito. Os dois fizeram a mesma pergunta para o Google, simplesmente Egito. E por que eles tiveram coisas tão diferentes? Porque os algoritmos da internet sabem em qual bolha cada um deles está inserido. Se o tempo todo eu fico alimentando o meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp, a minha pesquisa de laranja, o algoritmo vai trazer nas minhas novas pesquisas somente uma visão laranja das coisas. E eu vou olhar para o mundo e para as coisas sempre com uma visão de que tudo é laranja. Porque é assim que eu tenho me alimentado, é assim que eu tenho feito. Gente, incrível perceber o quanto nós estamos inseridos nessa bolha sem a gente ter ideia do quanto ela é profunda. Quando a gente vai ter uma ideia política, você pensa, olha, eu estou pensando em tal candidato, é uma ideia minha. Não é uma ideia só sua, isso foi plantado, semeado de diversas formas.
Enfim, o fato é que se a gente só se alimenta de laranja, numa situação de crise, numa situação de necessidade, como que a gente faz para enxergar outras coisas? Eu vou dar a resposta para vocês já já e vou compartilhar aqui um outro estudo de uma especialista maravilhosa que se chama Faith Popcorn. Antes da gente seguir, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Daniele, ótima analogia, estamos juntas aí para entender as metáforas da vida. Lisanda entrou, a Rose está aqui com a gente, o Zeca, a Nathalie, muito bom, gente, bom ter vocês aqui. Vão analisando aí, me contando se vocês têm essas bolhas na vida de vocês, se vocês já sabiam dessa pesquisa do Eli. Agora tem uma outra a respeito da Faith Popcorn. Vamos entender a questão da Faith Popcorn. Faith Popcorn é uma especialista maravilhosa e ela tem um banco de dados para entender tendências do futuro e ela faz apostas que são incríveis. Essas apostas estão relacionadas ao conhecimento de várias pessoas ao longo do mundo que são especialistas em alguma coisa. Se você for super especialista em palito de dente, a pessoa que mais conhece, ela provavelmente te daria aí uma função no banco de informações dela. Pois ela colhe informações do mundo todo e ela trouxe algumas, e dentre elas tem uma que ela chama de cocum. Cocum é essa ideia da bolha, da gente estar inserido num casco, né, num casulo, e esse casulo tem algumas funções. Nós estamos no casulo, primeiro, porque é confortável, é gostoso, é quentinho, é conhecido. A nossa vida já era tão corrida, cheia de compromissos, cheia de coisas, que muitas vezes em grandes metrópoles, em grandes cidades, o que a gente quer mais no final de semana é ficar quietinho, em casa, assistindo as séries que a gente gosta, na ordem que a gente gosta, ouvindo sons que a gente gosta. E o que é interessante é que dentro desse casulo de conforto, a gente faz a vida do jeito que a gente prefere. Hoje em dia você não precisa esperar uma série lançar o próximo episódio, você vai no Netflix e faz maratona. Você ouve as músicas que você gosta. Se você não gosta daquelas, você tira do Spotify e vai para outras. Não precisa esperar o radialista tocar ou trazer aquela música. Gente, eu lembro que antigamente, quando eu gravava cassete, fita cassete com música, eu ficava com o dedinho esperando ali para o radialista parar de falar e torcendo para vir a minha música e gravar. E aí do radialista se falasse no meio, estragava a minha gravação. Agora entreguei minha idade aí. Pois então, gente, nós hoje em dia não precisamos passar por essa espera. Nós podemos ter muitas coisas no nosso conforto, do nosso jeito. E ao mesmo tempo, quando a gente está nesse conforto, nesse cocum, quem que a gente gosta de convidar para estar lá com a gente? Pessoas que vão gostar de comer a mesma coisa, de assistir a mesma coisa, de falar a mesma coisa. Por isso, ao longo dos anos, nós temos construído essa bolha quentinha e confortável pra gente. Cheia de gente que a gente gosta, que fala a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que você fala, olha, eu tô pensando numa coisa, eu tive uma ideia, o que você acha? A pessoa fala, legal. Puxa, você me apoia? Apoio, eu acho maravilhoso. São pessoas da nossa bolha. O que a gente precisa para poder crescer e ter novas ideias são pessoas de fora dessa bolha. E aí você fala o seguinte, você fala, Patrícia, mas por que você está falando disso no momento em que todo mundo quer sair da bolha? Ninguém aguenta mais ficar nessa bolha, quem está de quarentena está doido para explodir essa bolha, não é? E tem uma razão muito importante para isso ser dito nesse momento. E é uma boa notícia, vou contar aqui para vocês. Vamos ver quem está aqui com a gente. A Sandra já entrou, a Mildima. Você já conhecia essa fábula, é muito boa, né, Mildima? Também adoro, gostei muito de te ouvir. Você é tudo aquilo que eu falei para minha filha. Ah, sua linda, estamos juntas, aprendendo, ó, dividindo. Que Deus te ilumine e continue abençoada. Amém. Precisamos, sim, sempre. Soraya está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, sua linda. Estamos falando então do efeito bolha. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Tucci, eu sou gentóloga, especialista em autoconhecimento e em outro conhecimento, que são as fontes para a gente fazer conexão com a gente e com o outro. E hoje o nosso papo é a respeito do efeito bolha. E a gente estava falando que nesse exato momento estamos dentro da bolha. O que a gente mais quer é sair dessa bolha. Patrícia, por que você está falando da bolha se o que mais quer é sair? Porque a gente tem que ter ciência de como nós estamos nos sentindo agora. Agora é o momento da exacerbação dessa bolha. É o momento máximo dessa bolha. É aquele momento em que você está
muito incomodado, quer sair, está se sentindo limitado, está se sentindo cansado, desenergizado, porque está na mesma bolha, com as mesmas pessoas. É aqui que a gente vai chegar se a gente só cultivar o efeito bolha na nossa vida. Tenham muita ciência do sentimento de vocês nesse momento, porque essa fase vai passar. E quando passar, o que você vai fazer de diferente para não entrar em outra bolha, gente? Porque isso vai acontecer. E hoje, grande parte das dificuldades que a gente está tendo para trazer o nosso trabalho para o digital, para mudar a rotina, é porque a gente já tinha uma outra bolha muito concreta. E uma das coisas que mais são estáticas na nossa vida hoje em dia é a questão das mudanças. Elas vão acontecer o tempo todo. Quanto mais bolhas a gente souber conviver, quanto mais ampla for a nossa bolha, quanto mais a gente souber sair de uma bolha e entrar em outra, mais fácil vai ficar a nossa vida. Quanto mais isso for concreto, for difícil, mais vão ser difíceis também as nossas ideias, as nossas saídas, a nossa vida. Qual é a boa notícia que eu estou trazendo essa questão da bolha, gente? Vê se faz sentido para vocês. Então, Patrícia, você está me dizendo que a hora que terminar essa quarentena, esse momento de dificuldade, a gente pode sair da bolha. Não, você já pode sair da bolha já, agora. Essa que é a boa notícia. Não há necessidade de esperar a situação para você ampliar a sua bolha. A partir desse momento, conforme você vai se alimentando com coisas novas, as ideias já vão surgindo, sua criatividade vai sendo alimentada. Porque veja, se a gente só lê, só se interessa por laranja, a gente só enxerga laranja e a gente só cria com laranja. As nossas ideias todas vão ser laranjas. É por isso que é super importante, já, agora, você se alimentar, se vitaminar de diversas cores. A vida tem todos esses sabores, tem todas essas ideias e todos esses prismas. Quem escolhe colocar essas vitaminas aqui somos nós. É por isso que existe o Grupo Vitamina, gente. E vocês estão de parabéns por fazer parte dele, porque toda semana nós estamos trabalhando habilidades humanas. Para quê? Para colocar vitaminas novas nesse frasquinho. Se você não faz parte do Grupo Vitamina, entra já no link da bio do Instagram, tá lá, Vitaminas Humanas. Quanto mais a gente vai se vitaminando, vai trazendo novidades aqui para nossa vida, deixa eu ver se eu faço bonitinho aqui, tinha ensaiado. Mas a gente vai trazendo essas vitaminas também, para nossa criatividade. Tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente conhece, tudo que a gente conversa, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, vai entrando aqui, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. E é a partir dessa mistura, desse mix, que a gente consegue ter novas ideias, que a gente consegue ver novos caminhos. Mas para isso, a gente precisa se alimentar em diversas fontes, tá? Não existe só uma vaca na nossa vida, existe uma fazenda inteira em que a gente pode plantar, semear, cultivar e colher. O fato é que nesse exato momento em que a gente está vivendo, muitas pessoas já precisavam ter a colheita pronta. E isso é um momento muito importante para a gente pensar. Muitos de nós estamos atrasados em questões digitais, muitos. E o sofrimento maior nesse momento foi por conta desse atraso, gente. Então é super importante a gente ter a visão de que a gente pode melhorar nisso já, a partir de agora a vida está dando essa oportunidade pra gente. Eu separei aqui várias dicas para vocês de como a gente pode fazer isso e vou compartilhar 4 dicas para você fazer já. Não precisa sair da sua casa, pode fazer já, digitalmente. Todas elas estão aqui, olha, no livro Conecte-se Bem, foi um livro que eu criei para vocês gratuitamente, tá lá no link da bio do Instagram, o livro Conecte-se Bem, e aqui eu transformo ele também em calendário porque ele tem 31 dicas. A primeira dica que eu quero dar para vocês, deixa eu achar minha colinha aqui, é a dica do tome a iniciativa. O que é tomar a iniciativa? Eu tô me sentindo muito sozinha, não tenho com quem conversar, nesse momento eu tô me sentindo muito fragilizada. Pega o telefone e liga. Então a primeira dica é ligue já.
Tome a iniciativa. Você vai terminar essa live, você vai pegar o telefone e vai ligar para uma pessoa com quem você não fala há muito tempo. Porque você pode ser uma fonte de ajuda para essa pessoa e essa pessoa pode ser uma fonte de ideias para você, tá? Então a primeira coisa é tome a iniciativa. Você organize um chá da tarde com amigas através do Zoom. Organize no WhatsApp 4 pessoas da sua família para você bater papo e fazer piadas. Organize uma conversa por telefone com uma pessoa que você curte, que você acha engraçado. Organize entrar na rede de pessoas que você acha que são interessantes, que podem te alimentar bem. Organize de entrar no grupo Vitamina, já. Então tome a iniciativa. Segunda dica, quando você estiver conversando com essas pessoas por telefone, para que essa conversa seja produtiva, faça boas perguntas, gente. Para a conversa ser boa, a gente precisa fazer perguntas eficientes. É diferente eu perguntar para a pessoa assim, me conta o que você está fazendo, né? Por que você pensa desse jeito? Ah, porque sim. Há uma grande diferença de eu colocar aqui uma pergunta eficiente e pedir para a pessoa, me conta, o que te levou a pensar dessa forma? Aqui você colhe muito mais informações. Aqui você interage muito mais com a pessoa. Então, perguntas abertas te ajudam a ter muito mais conversa. Porque, olha, outro dia estavam me perguntando, Patrícia, eu até esqueci como é falar o telefone, porque eu só falo por mensagem. Olha, gente, que coisa. Então, perguntas abertas te ajudam a ter essa amplitude. Então, vamos lá, gente. Próxima dica, estamos aqui no intenção. Essa aqui é super importante, tá? Dica 26 do nosso diário calendário, livro da Conecte-se Bem. O que é descobrir intenção? Toda vez que você vai se conectar com uma pessoa diferente, que você não tá tão habituado, que não tá muito na sua bolha, né? Essa pessoa vai falar coisas que muitas vezes te dão aquela raivinha, te dão aquela impaciência, que você já quer resolver e mudar a opinião do outro. Descubra a intenção dessa pessoa, o que tem por trás desse conhecimento, dessa crença que a pessoa está te dizendo. O que tem por trás? O que realmente é a intenção da pessoa com aquelas palavras? Vocês vão ver que por mais que nós tenhamos bolhas diferentes, muitas vezes as intenções estão conectadas, mas às vezes é a maneira de falar, é a maneira de compartilhar que fica diferente, tá? Então essa dica é super importante. Vamos ver, a Dani tá falando que legal. Patrícia, você coloca os links dos estudos? Coloco, Dani, vou colocar tudo lá no grupo Vitamina do Telegram, já vou colocar para vocês todos esses links. Vou colocar o TED do Eli, que é muito legal, ou Eli, se você quiser falar em inglês, e a fonte da Faith Popcorn. E ao final da semana também eu dou toda a bibliografia que a gente estudou nas vitaminas humanas. Gente, se você não faz parte ainda do grupo Vitamina, faz, é gratuito, tá lá no Telegram para vocês. Quem mais tá com a gente? Nazaré tá aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Elisângela entrou, que gostoso ver vocês. A Tati tá aqui, yes! Vamos nos desenvolver. Então a gente vai entender a intenção do outro e, por fim, uma dica super importante. Toda vez que a gente sai da bolha, que a gente procura ampliar a nossa bolha, ou como vocês estão fazendo agora, gente, quantas pessoas estão aprendendo, quebrando a cabeça, não é? Tem que aprender rapidamente a fazer uma videoconferência por Zoom. Eu tenho que aprender rapidamente a entrar na aula que eu vou ter por Hangout. Eu preciso rapidamente aprender como fazer isso via web, via curso. Então a pessoa vai lá, acha que gravou tudo, bateu a cabeça, não gravou, começa tudo de novo, acha que entrou, não entrou. Quanta coisa que a gente está aprendendo. Quando a gente sai da bolha, ou seja, que a gente tem aprendizados e evoluções, cansa. É muito cansativo, é natural, isso é muito cansativo. Por isso, a quarta dica que eu quero dar para vocês é energize-se. É super importante a gente ter momentos de parada para chamar de meu. Quem está em casa com os filhos é o momento da mamãe, é o momento que vocês vão assistir um desenho, um filme, é tempo para mamãe. Para quem está trabalhando em casa, é o tempo para você descansar, tomar um chá, meditar. A gente precisa dessas paradas estratégicas. Não dá para a vida nos levar, a gente precisa fazer esse tempo. Não dá para esperar ao longo do dia quando esse tempo surgir. A gente precisa criar esse tempo na nossa agenda, no nosso dia. E é um momento em que a gente vai se alimentar de muitas coisas gostosas, de coisas que nos fazem bem. Pode comer o laranja nesse momento, come aquilo que te faz bem e depois volta para ampliar o seu conhecimento. Então essas são dicas para que no momento em que a nossa criatividade precisar funcionar e brilhar, ela vai estar funcionando tinindo, brilhante, linda, maravilhosa. Só se ela for bem vitaminada e se for bem alimentada.